Imagine você falar de algo surpreendente, que é a luz. A luz que te guia, que te mostra, que revela todas as coisas. Pois é, João, o Batista, ele foi usado, enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus. Mas ele ainda não o conhecia. Mas ele falava de Deus. Ele não conhecia pessoalmente. Mas ele testificava dessa luz. E é tão interessante porque quando você testifica da luz, você reconhece imediatamente quando vem a luz. E assim foi com João. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, eu quero aqui falar, porque isso aqui são pontos que chamam muito a minha atenção, porque João foi enviado por Deus. E quem veio até João? O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele veio até um homem enviado por Deus. Jesus veio até ele. E quando Jesus veio até João, João viu que Jesus era diferente. E ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Imagina, João, quando avistou o Senhor Jesus, você acha que ele ficou, eis o Cordeiro de Deus, falou assim baixo? Não. Provavelmente ele exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina, você vê aquele que vai dar razão para toda a humanidade. Vida para a humanidade. Pois é, João viu Jesus. Viu essa luz no Senhor Jesus. E João deu testemunho de Jesus. Interessante é que, quando um servo é de Deus, ele exalta Deus. Ele não difama. Ele não faz escândalo. Ele exalta a Deus. Como é que a gente exalta a Deus? Quando a gente aponta Ele e adora Ele. Como é que a gente adora e aponta Ele? Porque a gente vê Ele como nosso Salvador. Então, a gente quer falar para todo mundo da salvação que encontramos no Senhor Jesus. E foi assim com João. Ele disse mais o seguinte: E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Lindo, não é? Lindo a humildade do servo de Deus. Lindo a humildade do Senhor Jesus ir até um servo de Deus. Antes de João nascer, Jesus já existia. Só que ele veio em carne e osso para revelar a todos nós quem é o Pai, porque ele era o único filho do Deus Pai na altura. Então, quando ele veio, João o viu essa luz, viu a oportunidade. Sabe, quando o servo é de Deus, ele vê em Jesus a salvação. E não é a salvação para você apenas conquistar, não, porque Jesus cura, ele liberta, ele salva você dos perigos, mas ele é muito além disso. Ele salva a sua alma se você aceitá-lo. Bem, agora eu gostaria que você pensasse: será que você tem testemunhado Jesus? Ou será que você tem difamado o Senhor Jesus? Se você
dá testemunho verdadeiro, então você exalta a Deus com a sua reverência, com a sua vida justa diante de Deus, temente a Deus. Mas se não existe isso, então você é um daqueles seguidores que não conhecem a Deus, que segue alguém que ainda não sabe os seus direitos. Bem, nós estamos nessa série Quem é Deus e Quem é Você, para que você não fique na mão ou sendo levado de um lado para o outro pelas circunstâncias, mas que você venha raciocinar. Vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. É tão lindo ambas as partes, tanto o Criador, que é o Senhor Jesus, a sua humildade de vir a este mundo vestido em um corpo humano, deixando a sua divindade para se sujeitar a tudo que o corpo humano, que o ser humano passa. O Senhor Jesus veio e se despiu da sua divindade e veio a esse mundo. Ou seja, o Senhor Jesus foi humilde. Ele não foi humilde para aparecer. Ele não foi humilde para você ter maus olhos. Ele foi humilde para que você viesse a entender o Deus Pai. E também tão bonito da parte de Deus em usar um servo dele, e esse servo é respeitoso, flexível, um servo que não se faz acima de Deus. Você vê que o servo João Batista, ele se colocou no seu lugar e deu honras e glórias a Deus, ao Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus veio até ele, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, apenas os servos, apenas aqueles que estão despidos da seu orgulho, da sua autossuficiência, é que Deus usa. E João viu, foi testemunha do proceder do Deus Pai, do Deus Filho, vindo então sobre Deus Filho o Espírito Santo. Sabe, é tão bonito quando você participa da obra de Deus, quando você vê Deus. Quando você começar a ver Deus na sua vida, você vai contemplar Deus de forma pessoal. Você vai respeitá-lo, você vai
amá-lo, porque a forma que ele é, a forma como ele se conduz, é uma coisa maravilhosa. João Batista viu e testemunhou que Jesus era o Filho de Deus. E é isso que é importante para você. Você tem que ser testemunha de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. Mas como que isso acontece? Quando você vê a obra de Deus na sua vida, sabe? E isso demanda de você percepção às coisas que estão acontecendo. Por exemplo, se você vê essas coisas pequenas, você vai apreciar. Você não vai simplesmente dizer assim, muito obrigada, Viviane. Não. Você vai dizer, muito obrigada, Deus, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. O Senhor sabe o que está acontecendo dentro de mim. O Senhor sabe as questões que havia. Quando você vê a obra de Deus, você conversa com Deus. Você se relaciona com Deus. Você exalta, você respeita, porque você vê que é verdadeiro, que Ele é presente, que Ele é palavra.